Agora esta chamada está sendo gravada. Antes de tudo, eu gostaria de dar um alô para a Ana Paula, eu não sei que eu conheço ela, um forte abraço. Meu nome é João, e o Manuel já dá um abraço a ele. Seja bem-vindo à Igreja de Deus verdadeira. É tanta igreja, né? Forte abraço aí, nosso profeta. Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui com os irmãos que o Senhor está trazendo para cá, neste momento, pois não há nada coincidência nos seus planos. Tudo tem a hora certa, tudo tem sua hora marcada, cada um de nós com tarefas específicas, com unção específicas, para que responsabilidades específicas, diferentes uns dos outros. E quando a gente vem e olha, a gente olha a igreja, a gente olha o dom de todos na igreja, olha as coisas que os irmãos gostam de fazer, nós vemos que a igreja ela é perfeita. O Senhor criou a igreja perfeita, porque o Senhor é perfeito, e o Senhor não ia criar a igreja, digo, várias igrejas ao redor do mundo, todas essas noivas sábias ao redor do mundo, todas elas são perfeitas no sentido de o Senhor deu unção que fez o corpo completo. Completo. Tem os pastores, tem os sentinelas, cada um tem o seu objetivo, cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua responsabilidade. E é por isso que falha quando um irmão acha que sabe mais do que o outro, aí quando falha as coisas, porque é claro que ele tem que sair mais que o outro, porque o outro não tem a mesma unção dele. Mas são coisas que não têm sido ensinado, não têm sido ensinadas na tua igreja, Pai, por 2000 anos. E o Senhor tem mostrado isso nessa igreja, o Senhor mostrou isso para mim, parece que o Senhor mostrou isso para outras pessoas aqui também, outros irmãos. Pois o Senhor é perfeito em tudo que o Senhor faz. E cada vez que a gente vai aproximando em intimidade com o Senhor, mais a gente vai conhecendo as estratégias do inimigo, a estratégia do inimigo para atacar os seus filhos ao redor do mundo. E ele tem muitas estratégias, ele derrubou os anjos do céu. Mas o que é falho, né, Pai? O que é falho é que quando eu tiver meu tempo de dar o testemunho das coisas que o Senhor tem mostrado para mim, o Senhor quer que eu fale, o inimigo está furioso. Estou chorando enxofre aqui, chorando enxofre ontem. Estava sufocado à noite. Ele não quer de jeito nenhum. E o Senhor já falou para que o Senhor pegou na minha mão direita e o Senhor está comigo, para não ter medo. E então, porque essa igreja, ela é um diamante. Ela é um diamante. E os irmãos aqui são ouro, são pedras preciosas, são realmente magníficos, lindos todos eles. Forte abraço, Vera. É uma das coisas que está em nossos corações, que um dia nós vamos conhecer uns aos outros, nós vamos abraçar uns aos outros e rir de várias coisas. E esse é o poder da tua igreja, a tua igreja unida no sentido que o Daniel tem falado. E sempre foi assim. Desde o tempo que o Senhor criou a fundação, sempre foi, não há divisão no Senhor, mas à medida que essa igreja vai reconhecendo cada vez mais que os sentimentos que nós estamos e há aquela volta à união, há aquele respeito, há aquele amor um pelo outro, no amor no sentido de maneira, então há essa força extraordinária que move o céu e a terra. E são os irmãos aqui, um grande agrado do Senhor. O Senhor está prestes a brotar na tua igreja ao redor do mundo. Realmente muito lindo a profundidade que o Senhor, quando a gente chega e acha que nós temos crescido tanto nos últimos 7, 8 meses e parece que não tem jeito de crescer mais, a gente quer crescer mais ainda. Não há profundidade no teu amor. E o Senhor deixa a gente descobrir essas coisas. O Senhor podia simplesmente chegar e falar, mas o Senhor deixa a gente passar por essas coisas por experiência. Eu acabei de ouvir o Billy Graham, tudo é experiência. Há aquele irmão que talvez não passou por tanta experiência, né? Mas é uma coisa diferente até, se eu puder pegar a linha do Billy Graham, tem aquele que fala a verdade e não tem experiência, mas é a verdade. E tem aquele que fala a verdade e tem experiência, tem cicatrizes, passou pela coisa.
É muito lindo isso. Muito obrigado, isso está mostrando para a igreja. E eu não tenho nada a não ser falar que é muito, muito linda essa igreja, muito, muito poderosa essa igreja. E como eu já falei várias coisas, essa noiva aqui vai treinar outras noivas ao redor do mundo. Eu sempre achei isso aqui. E o Senhor tem mostrado em detalhe para mim o mover do inimigo, como ele usa as pessoas, como ele dá sonho para as pessoas, como ele dá visão para as pessoas, como ele me tapeia e todo mundo mais nas coisas dele. Pai? E até versão 6 está chegando. Eu espero que a gente está muito mais maduro agora. Muito obrigado por estar aqui, Pai. Pedimos que o Senhor venha abençoar todos que estão aqui, a família deles, os amigos deles, os pets deles. Que venha derramar do céu, Pai. Venha derramar do teu coração o óleo da alegria que desça sobre todos nós abundantemente, Senhor. Abundantemente. Não é lindo o que o Senhor tem feito por nós. É bem, bem claro que a razão da qual essa noiva tem atingido patamares tão altos é por isso que o Senhor deixa essa noiva ser atacada. Cada atacada que o inimigo pensa que há destruição, a gente desce mais na profundidade com o Senhor. É muito lindo isso. Ó. Quanto mais o inimigo mexe, mais a gente cresce. Como é bonito isso. Mas, Pai, ajuda a gente a ensinar isso, Senhor. Ajuda a gente a ensinar isso. Em nome de Jesus, muito obrigado pela tua presença aqui, muito obrigado pelos que estão vindo, a família deles, amigos deles. Que todos sejam muito bem abençoados pelo Senhor e que, Pai, todo lugar que eles forem, todo lugar que eles pisarem, eles sejam abençoados, como também a família deles. Em nome de Jesus eu agradeço, Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço por estar aqui, como o Senhor mesmo fala, nós fomos criados para um tempo como esse. Muito obrigado de estar com os irmãos aqui. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém, amém, amém. Eu acho que o João Batista quer falar e eu dou a palavra de volta para o pastor. Você não vai sair igual não, né, seu João? Seu pastor João. O senhor João está bem também? Acabei de chegar no hospital. Acabei de chegar no hospital agora. Oi? O João Batista esteve no hospital, teve uma crise no coração, e a gente orou por ele aí nas 6 horas da tarde. Foi internado ontem, pastor, às 23 horas, e saí às 13 horas, né? Aí, quando foi hoje cedo, eu fui no posto de saúde aqui próximo, para dar andamento nos pedidos de exame que os médicos pediu, e aí marcou uma nutricionista para as 3 horas da tarde, né? E aí eu saí de lá com a intenção de vir embora. Na hora que eu andei meio quarteirão, começou a crise de novo, e aí me deu falta de ar. O rosto adormeceu, dor da nuca, dor nas costas, fraqueza mesmo, assim, eu quase desmaiei na rua. E aí eu falei para Deus, Senhor, me ajuda, me dá uma proteção, me ajuda eu ter força, pelo menos, para me chamar um aplicativo de Uber, né? E aí minhas vistas deu uma clareada assim, me deu uma força mais ou menos, aí eu consegui chamar um aplicativo de carro para mim ir embora para casa. Na hora que o aplicativo chegou, o senhor falou assim, vai para o hospital. E aí eu voltei para o posto de saúde, onde eu estava, aí chegou lá, o negócio arrochou mesmo, aí eu piorei. Aí tinha um negócio na minha garganta, assim, como se fosse um nó. Eu não conseguia respirar para dentro, só para fora. Eu puxava o ar para dentro e não vinha, sabe? Assim. E aí, muita dor nas costas, muito mesmo, comecei a chorar. E aí veio questão de médico lá, e aí não tinha os medicamentos suficientes, estavam em falta os medicamentos no hospital. E aí eu comecei a clamar a Deus no pensamento. E aí eles arrumaram meia hora mais ou menos, aí foi melhorando, mas eu passei, vamos na beira da curva, como se fala, né? Muito ruim mesmo. E aí eles me chamaram de socorro e me levou para o hospital, chama o Tibério, né? No centro da cidade. E aí eu fiquei lá das 10h30 da manhã até... Cheguei agora, né? São que hora agora? Nem sei. Então, assim... aí fez vários exames, aí descobriu que deu um problema no coração, que chama Flauter. Esse Flauter foi por causa do uso de
energético que eu parei de beber em 2021. Aí o médico me explicou os detalhes. Falou assim, ó, o energético, refrigerante, essas químicas aí, o energético principalmente, ele provoca aceleração no coração. O nosso coração já tem uma válvula de escape, que é para descarregar energia, porque o coração produz muita energia. Então já tem uma válvula de escape. O energético, ele faz acelerar o coração, e aí fez outros buracos no seu coração. Aí o coração fica batendo descompensado, ele fica assim, batendo com um lado e para o outro, sabe assim? E aí vem a falta de oxigênio, igual aconteceu comigo. E aí falou assim, ó, quem beber energético aí, por aí você fala, para, porque é ruim, entendeu? Eu parei de... Então, assim, anunciar. Quem tiver bebendo energético, para, porque o energético mata. Porque ele perfura o coração. Ele corrói, né, o coração. Não só o coração, o organismo. Então, assim, eu parei de beber o energético em 2021. Em 2004. Quer dizer, tem 21 anos, né? E agora que veio o reflexo. Mas, assim, o Senhor está no comando da nossa vida, né? Essas batalhas espirituais, sem tentar nos parar. Aí eu ainda comentei esses dias aqui, que eu perguntei para Deus como que ele sonda nossos pensamentos. Aí o Senhor falou assim, que ele sonda todos os pensamentos de uma vez só. Tudo. Todos os pensamentos. Por isso que ele protege os remanescentes, porque ele sabe, ele sonda o que está tentando contra nós e ele nos protege. Ele supre o necessário na nossa vida, amém? Amém. Se eu puder te ajudar nisso aí tudo que você está passando, querido. Primeiro de tudo, monetariamente, está indo lá, né? Deu certo, tudo? Sim. Tá bom. Então, o Senhor deixa a gente passar, como eu tenho visto na Vicky, eu tenho visto na Erin, o Senhor, eu acabei de falar aqui, sabe? Há uma certa necessidade, vamos colocar dessa forma, dos filhos deles passarem por experiência. Uma certa necessidade. Sim. Que a gente vê quem a gente é quando isso acontece. E eu já vi em todo mundo, viu, Batista? Uma hora a Vicky foi falar, os dois olhos dela estavam amarelo. Eu cheguei a pensar, mas está processado, não. O Senhor deixou o inimigo furar o olho dela, ela falando, parcialmente. Então, há uma certa... Um amor, colocar dessa forma, um amor ao Senhor é criado nessa experiência, não da teoria. Sim. Então, quando você conversar com a pessoa, há aquele amor baseado na experiência. Sim. E isso está acontecendo com você, você não vai para lugar nenhum. Eu estou cheirando enxofre tem 2 dias, mas à noite aquela luta com o maligno no sonho. Não, vai passar. Eu acredito, eu tenho que deixar o pastor Lucas falar aqui. Eu acredito que é porque estamos no final. Ninguém está aqui por coincidência. Tem pastor João. E aí o que acontece? Aí que o povo chamou o crente de doido, que eu estava lá passando mal e pregando a palavra e ajudando os médicos, ajudando os pacientes, ajudando as pessoas, e chorando de dor, e evangelizando os médicos e falando para eles assim, isso aqui é um ataque maligno, porque Deus usa a gente para levar cura de droga, bebida, unir famílias, para todo lado. E aí, não é só Deus que sabe, o demônio também faz, ele fica sabendo. E aí ele tenta nos parar, só que o crente é doido, o crente tá doendo, ele tá rindo, tá bom, ele tá rindo, tá doente, ele tá clamando a Deus e tá agradecendo por todas as coisas, porque tudo que tá acontecendo agora, nós estamos no final do tempo, no final do milênio, e toda essa retaliação é para purificar a nossa alma. Sim. Aqui nós precisamos no ouro, no diamante e na prata. Lá do outro lado do milênio, do 7º milênio da purificação, nós vamos andar em ruas de ouro. Aí os médicos, glória a Deus. Então, profeta, eu só queria deixar esse encorajamento para o Senhor. Vou deixar esse encorajamento para o Senhor. O que o Senhor falou, eu já vi acontecendo com os irmãos aqui nos Estados Unidos. Tá? E tudo é glória. O inimigo está dando o máximo que ele pode no finalzinho agora.
não vai dar em nada. Ele só está aperfeiçoando a igreja. Cada vez que ele mexe, a gente fica mais perfeito. Eu vou deixar o pastor Lucas falar. Eu gostaria de pedir uma oração para você, rápido, se eu puder. Tá, eu vou... Falar em línguas? Posso falar em línguas? Pode. É isso que o senhor pediu, tá? Para todos os remanescentes, quando for orar, na onde que for orar, ore em línguas. Porque você acaba de pisar na cabeça do diabo, né? Porque ele fica doido para saber o que está acontecendo e só Deus está sabendo disso. Sim, eu já vi isso com o Kevin, já vi isso com o Brandon. Eles oram em inglês, oram em inglês. Quando eles transferem para línguas, ele começa a vir revelação para eles, né? Então há esse momento realmente de... Tem um senhor que eu encontrei agora, pouco antes de eu sair do hospital, que é o Marquinho. E aí, como é que Deus envia as pessoas, né? Ele estava com raiva de um padre que tinha expulsado ele de dentro da igreja, porque o filho dele chorou dentro da igreja. E hoje o filho dele é diácono na igreja, e ele queria encontrar esse padre. Sabe o que aconteceu com esse padre? Esse padre recaiu, não rolou com a freira, e hoje não está na igreja mais. Aí o Espírito Santo me orientou, ele falou assim, perdoa ele, ora pela vida dele. Deus sempre supriu as necessidades do senhor. Então, assim, não fica pensando com mágoa, porque o amor de Deus é maior em cima de nós. Aí ele já respirou, e aí depois nós foi contando assim, e aí ele conheceu meu tio, meu padrinho, que quando eu era católico, o tio Oliveira, e trabalhou junto com meu tio, ó, pra você ver. Deus envia pessoas que você nem imagina que conheceu minha família. E ele agradeceu pelas palavras, amém? Ele está com 91 anos de idade, o senhor Marcos, chama de Marquinhos. Ele falou assim, Deus te usou muito, me aliviou meu coração porque eu estava com mágoa e agora já libertou. Então, por isso que a gente passa pelo que passa, amém? Essas coisas acontecem todo mundo, amado. Mágoa, fofoca, a gente sai de... Amado, eu quero sair fora daqui, tá? Mas eu quero fazer uma oração rápida aqui para você, se você não incomodar. Se os irmãos não incomodarem, são uns 2 minutos só. Amanhã eu vou para casa da família, porque eu não posso ficar aqui esse final de semana de agricultor, né? Estou meio fraco. E aí, assim, aí eu fico lá perto da minha irmã, a família ajuda eles, eles me ajudam. Se um supre o outro, também. Só deixa o pastor Lucas falar mais amanhã, é isso que vai acontecer. Amanhã... Pode orar. Eu nem sei se vai dar para me participar, viu? Porque eu estou bem debilitado, estou bem fraco mesmo. Tá bom, amado. Eu vou pedir uma oração. Pai, muito obrigado por senhor trazer aqui para nós o profeta João Batista. O senhor tem trazido ele aqui para a noiva, aqui para a igreja. Muito obrigado, Pai, por o senhor trazer ele aqui, ensinar ele esses caminhos que o senhor tem. Ele já está andando na terra, ele já está fazendo o teu trabalho nessa terra. Está sendo treinado fisicamente como fazer as coisas. Olha que lindo isso, Senhor Pai. Amém. É claro, o inimigo vê isso, nós pedimos a proteção sobre ele, Pai, proteção sobre ele. Então, Pai, eu peço o manto da invisibilidade sobre o profeta, Pai, quebrando toda a corrente conectada dele. Sununare bare shirika nanamarasa, nanare shiriri kunonabarasa, nanabare kirinu nari shiri barakunare bare sere, siniduru kununare bare sere kananamarasara, naninunare, sinidu barakunare bare shiri kumanana senene mana, ninane, sanare barakunare bare shunune barakanana, no nome de Jesus, nidere kunana barasere, sanare barakunare, sine barakunare bare sere, no nome de Jesus, nananana, ninene shinino konore sere, no nome de Jesus, fortalece toda a igreja, fortalece o profeta, Pai, nas missões que o Senhor tem para ele, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Fiquei todo arrepiado aqui, profeta. Um pastor dentro do remo lá, já não sabia como que ele ia falar em línguas, e Deus já me orientou aí lá para você ver. Eita agora, aleluia. Bom, então, irmãos, vamos lá. Pastor João. Acho que o irmão Ezequiel caiu a conexão. Eu estou aqui com uma tempestade aqui de chuva e está caindo aqui a internet várias e várias vezes, né? Então eu vou aqui agora fazer uma abordagem aqui, já oraram, né? Pelo início da live. Então eu tenho muitas coisas para trazer para vocês, mas como é uma quantidade muito grande, eu vou fazer aos poucos, né? Na live das 6 eu falei alguma coisa, né? E agora eu vou falar mais um pouco, né? Acho que foi mais sobre os 144 mil, sobre o plano que Deus tem para nós,
e sobre as situações que nós vamos enfrentar. Agora eu vou falar o seguinte, a ciência hoje, ela coloca o Big Bang como sendo o início de tudo, e eu falei nas 6 horas da tarde que, do ponto de vista material, o cientista pode estudar os acontecimentos, mas do ponto de vista espiritual, ele não sabe o que estava acontecendo. Mas quando estava acontecendo o Big Bang para formar a matéria e a energia aqui, o mundo estava sendo, material estava sendo criado. Isso corresponde também à queda de Satanás. Acontece que quando Deus criou o céu e a terra, ele deu a liberdade. E para ele dar a liberdade, ele criou as possibilidades, né? Tanto as boas quanto as ruins, mas ele não trouxe à existência nenhuma possibilidade ruim. Por quê? Porque seria uma escolha de alguém que não queria ficar com ele. E só o fato de você não querer ficar com Deus, você já entra em trevas. E foi isso que aconteceu com o inimigo. E quando o inimigo entrou em trevas, ele colocou toda a criação em caos, em desordem. Porque Deus, ele fez tudo a partir dele mesmo. E Deus é santo e puro. E se você sai fora, você se desconecta de Deus. Então, todo o egoísmo, o orgulho e todas as coisas que o inimigo trouxe à existência, que não existia egoísmo, não existia orgulho, não existia maldade, não existia inveja. O céu era puro e perfeito. Então, quando o inimigo contempla as trevas, que é um lugar fora de Deus, ausente de Deus, aquelas trevas tomam o coração dele e ele se torna orgulhoso, rebelde e contra Deus, porque ele quer ser Deus. E ele quer ser um Deus das trevas. Mas só que quando Deus manda Jesus para morrer na cruz do Calvário, nem das trevas Satanás conseguiu ser Deus. Por quê? Porque o Senhor deu a Jesus a primazia de todas as coisas, tanto da luz quanto das trevas, porque o Senhor, ele desceu até o inferno e tomou a chave da mão do diabo. Então tem muitas coisas até muito mais profundas para falar isso, mas a gente poupa falar algumas coisas para não escandalizar, porque às vezes a pessoa não vai entender. Então o Senhor Jesus tomou a chave da mão do inimigo. Então o inimigo não tem poder algum sobre qualquer coisa, a não ser que Deus permita, por causa do nosso aperfeiçoamento. Certo? Então, quando eu comecei a receber essas revelações e investigar, né, eu fiquei preocupado, porque tudo aquilo que a gente entende, o inimigo também entende, né? Porque passa pela nossa mente racional. Então, nós oramos, pedimos a Deus proteção, né? Porque também o inimigo podia vir nos afrontar, né? Aí eu peguei, né? Eu estou usando a inteligência artificial no meu trabalho, para preparar a aula, fazer as coisas, e eu peguei e falei assim, eu vou fazer uma pesquisa para saber como que o mundo está interpretando hoje os acontecimentos do que está acontecendo aí. Nessa guerra, nessa batalha espiritual, eu quero saber as informações que eles não contam de todas as tecnologias, de todas as coisas que estão sendo preparadas aí para combater contra a igreja. Então eu fui fazendo as perguntas, mas eu não fui dando informação. Eu fui tirando informação, porque antes eu tinha colocado alguns trechos bíblicos pedindo para ela me dar uma informação maior. Aí o Senhor me deu a estratégia de fazer o contrário. Não é ela que vai me comandar, eu que vou comandar ela. Então eu comecei a fazer perguntas, e ela começou a entregar o ouro. Começou a entregar o ouro sobre todos os planos que acontecem hoje no mundo contra nós. Né? E os planos que ela mostrou para mim são muito parecidos com os planos da Bíblia. Ou seja, para cada coisa que a Bíblia diz que tem, para nós, o inimigo tem para o mundo. Né? Como eu falei na live das 6 horas,
o Senhor tem a transformação dos 144 mil. O inimigo vai querer criar um híbrido homem-máquina com a inteligência da internet. O inimigo vai querer dar uma vida eterna para as pessoas, transferindo a memória deles para um computador ou fazendo um organismo com mutação genética. Certo? O inimigo vai tentar criar uma cidade perfeita, um mundo perfeito quando o anticristo estiver aqui. Então as pessoas, naquela época, quando estiver acontecendo isso, as pessoas têm que ter muita fé, muito poder de decisão para resistir, porque o inimigo vai favorecer qualquer pessoa que favoreça os planos dele. Só que o custo disso é a perda da alma. Porque quando a marca da besta for colocada, a pessoa perde toda a sensibilidade natural que ela tem. Né? Bom, então vamos lá, vou continuar aqui. Então aí, olha só. Deixa eu ver aqui mais um pouco aqui, porque eu fiz algumas anotações, porque era muita coisa e eu não podia perder a direção, né? Vamos ver aqui. A nossa escolha que nós temos que fazer para poder voltar para Deus é a escolha do amor. Não tem outra escolha. Só que a do inimigo não é pelo amor. A do inimigo vai ser sempre pelo amor às coisas, não pelo amor às pessoas. Né? Ou seja, uma idolatria. Quando você ama as coisas, você é um idólatra. Tá? Hoje a matéria ela está corrompida, a natureza está corrompida, né? Como eu falei na live das 18 horas. Só que a matéria e o universo e toda a criação de Deus vai ser restaurada, vai ser glorificada. Deixa eu ver o que mais. O inimigo, durante a história da humanidade, os detalhes, assim, não dá nem para falar a lista de tentativas que o inimigo tentou contra a criação de Deus e contra todas as coisas que Deus fez antes mesmo de nós existir. Até para nós existirmos, Deus teve uma batalha dos seus anjos contra os anjos do inimigo para poder criar nós. Até que chegou o momento certo de Deus criar o homem do pó da terra. Então, por isso que a gente encontra na natureza, aí os arqueólogos encontram australopitecos, homem de Neandertal, homo devosiano, antes do homem. Por quê? Porque o inimigo estava tentando criar um homem para poder se declarar a Deus como Deus já tinha prometido que ia criar o homem. Só que Deus permitiu que todas essas tentativas fossem feitas, mas o inimigo nunca conseguiu sucesso. Ele nunca criou um ser com alma. Então, todos esses seres que a teoria da evolução encontra são seres estúpidos, brutos. Alguns deles conseguiam, pelo menos, fazer só ferramentas, mas não desenvolviam o amor, a misericórdia, a compaixão, não desenvolvia nada que só veio pelo Espírito de Deus, pelo sopro, quando Deus soprou no barro. Então é por isso que existe uma teoria da evolução e a história da Bíblia. Porque a história da Bíblia conta da criação de Deus. E a teoria da evolução conta da criação do inimigo, tentando criar uma criatura semelhante ao homem, mas só Deus criou o homem com sensibilidade. Quando ele não conseguiu mais, ele foi superado por Deus, que quando Deus criou Adão, e Adão era sensível, tinha amor, tinha inocência, tinha pureza, aí o inimigo mudou a estratégia. Ele foi tentar Adão na árvore do bem e do mal, porque aquela árvore do bem e do mal já tinha sido desenvolvida pelo próprio inimigo, e Deus permitiu para fazer o teste com Adão. E o que aconteceu? Quando o inimigo
fez aquele teste lá e Adão foi reprovado, o inimigo achou que ia entrar na semente de Adão. Através do quê? Do pecado e através da mistura dos anjos que ele conseguiu derrubar depois para misturar com as mulheres. Só que tudo isso Deus frustrou, trouxe o dilúvio, destruiu aquela raça que estava contaminada e salvou as almas da linhagem que ele estava protegendo desde o começo. Então, a linhagem de Adão, Sete, Noé e todos os que vieram, era uma linhagem santa como nós agora somos na igreja. E nós convivemos com pessoas violentas no mundo, pessoas que não temem a Deus. E Adão convivia com aqueles outros seres que estavam fora do jardim, que tinham sido criados pelo inimigo. Então, quando Adão foi expulso, ele ganhou a tarefa de trazer não só o domínio de Deus para a natureza, mas ensinar a ter paz, ensinar as pessoas ou aqueles seres a temerem a Deus. Só que na linhagem, né, porque aí não tinha mais controle das pessoas se misturarem, né? E por isso começou a aparecer as diferentes raças e diferentes pessoas. Umas com a habilidade de um jeito, outros com a habilidade de outro jeito. E até pessoas que não tinham sentimento nenhum, por causa dessa mistura. O que mais? Deus, quando ele fala que Adão pecou e que a serpente andaria sobre o pó da terra, que a mulher ia ter parto com dores, né, e que o descendente da mulher ia pisar a cabeça de Satanás, aqui já era um evangelho. Já era uma promessa que Adão deveria crer para também ele se salvar. Então a fé sempre esteve ligada à salvação desde o princípio. A reconciliação, ela precisava ser preparada. Então ela foi preparada de Adão para Noé, de Noé para Abraão, porque ali, quando Abraão ele saiu daquela terra, ali tudo era bruxo, tudo gente que se comunicava com os anjos caídos. Até a Torre de Babel também era uma torre para se conectar com os anjos caídos. Certo? Quando Abraão sai dali, ele rompe com tudo. E ele não vai mais ter uma influência genética dos anjos caídos, porque a linhagem dele tem a circuncisão para proteger a linhagem. Desculpa. E aí ele começa a viver pela fé. Acontece que os deuses que estavam ao redor nas civilizações precisavam ser confrontados para que Deus julgasse eles também. Então Deus permitiu que o povo judeu, descendente de Abraão, que eram os 12 filhos de Jacó, fossem para o Egito e ficassem escravos lá por 400 anos para que Deus julgasse aqueles deuses do Egito, porque eles achavam que eles eram os donos do mundo. Certo? Bom, o que mais? Todas as atitudes que Deus cobrava dos seus filhos era sempre piedade, amor, misericórdia, coisa que os outros povos não tinham. Era muito difícil para eles imitar o amor de Deus ou ter compaixão das pessoas. Por isso que o faraó era um homem endurecido. O que mais aqui? Então, o ser humano, ele ficou com o ser adâmico, né? Ficou com uma responsabilidade muito grande diante de tudo que estava acontecendo no mundo. Tá? Mas, mesmo assim, o inimigo continuava criando situações para contaminar a linhagem, para impedir que Jesus viesse na Terra. Tá? O homem, como sendo criado à imagem e semelhança de Deus, ele deveria imitar Deus em todos os sentidos.
no amor, na misericórdia e assim por diante. Bom, quando chega Moisés, né, Moisés ele conhecia os segredos do mundo maligno, porque ele era do Egito, e ele também conheceu os segredos de Deus. Então ele pôde ser um líder que defendia o povo espiritualmente, né? Porque tanto ele era dotado do conhecimento do Egito como conhecimento de Deus. E através do conhecimento de Deus, né, que era obtido por revelação e não por esforço. E os egípcios obtinham o conhecimento deles por esforço espiritual, porque eles queriam conexão com os anjos caídos para receber esses conhecimentos. Então, quando José é levantado, antes de Moisés, né, é levantado como governador do Egito, Deus mostra para os egípcios como que uma sabedoria vem sem precisar esforço, somente a pessoa buscando a face de Deus. E os egípcios ficaram maravilhados, sem entender. Bom, aí vem a parte do Moisés, né, Abraão, já falei de Noé, né? Aí vem para a terra prometida. O povo no deserto, ele tinha que ser resetado. Por isso que eles tiveram que abandonar todas as práticas do Egito e passar pelo deserto, porque era uma forma de limpeza espiritual, tanto da mente quanto do coração. E esse era o teste que eles tinham que passar, de limpar de toda a cultura do Egito, que era uma cultura maligna, para receber a comunhão com Deus e os ensinamentos de Deus, que era uma cultura espiritual. Tá? Aí, quando eles entram na terra prometida, eles têm que ser um povo exemplo, né? E através do temor e da obediência, Deus iria dar a vitória em todas as lutas, em todas as guerras, e ia prosperar o povo. Só que o inimigo conseguiu se infiltrar no meio do povo judeu, assim como hoje ele se infiltra no meio da igreja, e tenta destruir os planos de Deus. Mas Deus sempre foi guardando uma linhagem, até chegar em Davi, e de Davi veio Jesus, né, na sequência. Os reis, uma hora desobedecia, outra hora obedecia a Deus, mas Deus sempre guardou para que viesse o Salvador. Quando vem o Salvador, pronto, o mundo passa por um outro reset, igual o do dilúvio. Porque quando Jesus morre na cruz, é como se toda a criação tivesse sido extinta. E quando Jesus ressuscita, é como se toda a criação tivesse sido recriada. Então, para a nova criação, a porta se torna Jesus. Não tem mais outra. Porque muitos alcançavam as coisas espirituais por esforço. Aí vem agora a nossa era. Então, agora, os segredos da nossa era, como o inimigo está trabalhando, Deus vai mostrar para nós. Essas show de rock, bruxaria, essas coisas que acontecem, porque faz parte de uma outra estratégia que o inimigo já mudou. Daquela época para cá, naquela época ele tentava mexer no DNA humano, né? Agora ele faz sacrifícios humanos. Só que agora ele usa o quê? Tecnologias. Para poder nos alterar geneticamente. Para a gente poder ser aprisionado pelo inimigo. Né? Porque é isso que ele quer. Alterar a criação de Deus. Só que Deus vai dar novas estratégias e nós vamos entender os planos malignos mais aperfeiçoadamente para poder se defender do engano que está vindo. Bom, aí tem a parte do engano, que eu vou falar depois, tá? Porque é muita coisa, eu estou fazendo só um resumo geral, porque tem muitos detalhes em cada parte que eu estou falando aqui. Tá? Deixa eu ver. A parte do deserto eu falei. O conflito. Ah, sim. Israel continua sendo visado pelo inimigo, mesmo depois de Jesus ter vindo, porque é lá em Israel que Deus vai
cumprir os planos dele para a descida da Jerusalém celestial. Então, aquela terra é de Deus e ele não abre mão, porque ele traçou o plano ali, independente dos povos que estejam ali. Deixa eu ver o que mais. Jesus, ele vai restaurar o nosso DNA espiritual, assim como o DNA que todos nós, na nossa cadeia do DNA, tem uma parte que os cientistas descobriram que foi influência de outras raças dentro do nosso DNA. E como essas outras raças não foram criadas por Deus, elas causam deficiência no nosso DNA e, portanto, doenças genéticas, doenças autoimunes, por causa da interferência desse DNA, por causa do cruzamento genético dos povos através das relações sexuais e dos casamentos que Deus não queria que houvesse. Mas Deus também vai restaurar tudo isso. O Espírito Santo, ele faz vários trabalhos em nós. Ele decodifica a palavra, que é um segredo espiritual. Ele mantém a nossa conexão espiritual e ele grava em nosso coração o código de Deus, que é o amor, que são as leis. Tá? Deixa eu ver o que mais. A igreja, ela faz parte, assim como Adão e Eva eram um só ser, a igreja e Jesus faz parte da restauração espiritual. Então, a igreja não é cobrado da igreja que ela seja impecável, mas sim que ela cumpra a missão. A irrepreensibilidade da igreja não está na perfeição das pessoas, mas no cumprimento da missão. Os dons são ferramentas para a extensão do reino de Deus, para que toda a sabedoria e o conhecimento de Deus venha à terra e se instaure no coração humano. Assim como Deus trouxe no Monte Sinai uma ativação espiritual, no Pentecostes também houve uma ativação espiritual para conectar nós num só corpo. O mundo, ele continua oferecendo uma resistência contra nós, né? Porque o inimigo, ele pega as coisas de Deus, deturpa e usa contra nós. E o mundo, ele vai usar as coisas da tecnologia para gerar. A besta, ela é análoga à igreja, só que a igreja é a noiva de Cristo, e a besta é a noiva de Satanás, certo? Então, ele vai usar tudo isso para poder as pessoas acreditar que a tecnologia moderna, a biotecnologia, o transhumanismo, as mudanças de DNA, a rede da internet, as conexões, né, do cérebro com a internet e a inteligência artificial são coisas maravilhosas, mas não são. Isso vai levar direto para o anticristo. A situação agora na Terra vai chegar a um ponto, por causa que Deus vai permitir o aparecimento completo de todas as iniquidades, de todas as maldades. Vai chegar a um ponto tão grande, tão sério, tão perigoso, que Jesus vai voltar e vai tirar nós de repente por causa disso, né? Faz parte do plano de Deus também. Bom, o milênio. Falar do milênio aqui. Tudo que Deus criou na Terra, materialmente falando, vai ser restaurado, mas ainda não é a glorificação final. Certo?
Os santos que foram fiéis na igreja e que foram a noiva, ou os 144 mil, ou enfim, foram os fiéis, eles vão receber atributos no reino milenar para executar as tarefas de restauração da terra, de ensinar as pessoas a viver em comunhão com Deus e assim por diante. E a renovação tanto da natureza material quanto espiritual. Enquanto isso, o dragão vai ficar preso 1000 anos. Depois, aquelas pessoas que estiverem servindo apenas por obrigação, que não estiverem obedecendo por amor, somente porque querem se dar bem, não vão, estão esperando assim, tipo, aparecer uma outra situação para poder mudar de posição. Quando o Satanás for preso, for solto, vai ser o último teste final para essas pessoas. Se elas seguirem Satanás, vai descer fogo do céu, vai destruir Satanás e as pessoas que seguirem ele. Mas se elas continuarem com Deus, se arrependerem nesse tempo do milênio, elas passam para a glorificação junto com os santos. A Nova Jerusalém, ela é uma cidade igual a um corpo, só que é um corpo glorificado. O tempo, o espaço e o tempo vai ser mudado. A matéria, o espaço e o tempo. Então, o tempo vai ser mudado para a eternidade. Espírito e matéria vão ser uma coisa só, não vai ficar mais separado. Nunca mais vai ter separação. E Deus vai cobrir tudo de luz e de glória. Tá? E o amor, né, vai ser uma substância que vai permear toda a criação de Deus. Nada vai existir sem o amor, nada. Tudo, desde os animais, as plantas, as pedras, o sol, a lua, as estrelas, nós, tudo vai ser permeado pelo amor. Bom. Tudo isso que Deus está fazendo da história desde da criação é uma grande sinfonia. É como se fosse uma orquestra sinfônica executando uma música. É como se fosse uma grande orquestra. E tudo Deus tem o controle de tudo. Deixa eu ver o que mais. Bom, é só isso. Tá? Depois tem detalhes. Eu fiz um panorama geral. Se alguém quiser perguntar, eu dou os detalhes conforme o que eu tenho anotado aqui, porque não dá para falar, são muitas páginas aqui que eu consegui anotar aqui, tá? Aí eu pedi oração para o pastor Anilvo, para todo mundo, até para o irmão Daniel, mandei o meu áudio, porque o inimigo, eu estava descobrindo tanto os planos de Deus, quanto os planos do inimigo, e eu podia sofrer ataque, né? Então eu pedi proteção, porque a igreja junta, unida, ela é mais forte que Miguel. Então é isso, irmãos, é isso que eu tinha que passar para vocês hoje. Se alguém quiser perguntar, fazer algum comentário, fica à vontade. Pena que o irmão Gustavo não está aqui. O que foi com o Gustavo, mano? Alguma coisa? Eu não vejo ele tem muito tempo. Não sei o que está acontecendo É. com ele. Eu não sei exatamente o que está acontecendo com ele. Pastor Lucas, o que eu ouvi do Senhor, eu só posso confirmar do que eu escuto, que é tudo verdade. Falado aqui pelos profetas. Aqui, Oi? Eu conversei com o pastor, com o irmão Gustavo, e ele falou assim que está trabalhando até muito tarde, às vezes não dá para ele participar. Sim. Eu achei que fosse isso mesmo. Quando essa igreja começou 5 anos atrás, teve Jesus e o Pai estavam usando a mão de uma profeta que não está aqui com a gente mais,
foi muito maltratada, ela, uma pena isso, saiu, mas o Jesus, o Deus Pai, usou a mão dela e ela fazia os comentários na live, e ela falou do amor. Eu tenho tudo por escrito, pastor, mas teve um ponto, eu estou tentando lembrar, amor entre os anjos. Não sei exatamente. E eu perguntei, será que os anjos têm amor? Será que eles têm amor? Se tem, é diferente do ser humano, né? O ser humano tem o Espírito Santo. E eu não lembro exatamente como foi essa conversa com o Senhor. Ele falou que o amor, pastor Lucas, vai gostar dessa resposta. Que o amor, ele atravessa multidimensões. Eu lembrei do Senhor. O Senhor tocou nesse assunto. Multidimensões. Eu tenho que olhar aqui, porque Deus falou dessa forma. Eu não lembro o que era. Era em relação ao amor, porque teve na época, 5 anos, 6 anos atrás, surgiu, tive essa pergunta, se realmente existia amor entre os anjos. Eu não sei exatamente como que era isso. Se eles era um bom comportamento ou se era amor mesmo, eu realmente não sei, eu vou ficar quieto aqui, eu só lembrei que Deus falou que o amor passa as multidimensões. Eu acredito que é o João falando, vixe, isso aqui é expandindo demais o conhecimento, que o amor que nós temos pelo Pai é diferente do amor que os anjos têm pelo Pai. Por causa do Espírito que está em nós. Agora eu não sei como é que é essas coisas, eu pastor Lucas, é mais na sua área aí. Mas essas coisas que nós passamos aqui, as Escrituras falam que Jesus aprendeu obediência, né? Olha só, Deus aprendeu obediência nas coisas que ele passou, né? Era isso que está escrito lá? Então, há muito o que falar, tá, queridos? E nascer aqui nessa terra e passar por essas coisas na terra, há muito o que falar sobre isso. O inimigo, como o senhor falou, pastor, ele fica louco da cabeça. Ele não sabe o que fazer. Eu tive sonho de maligno, eu passar na frente de maligno em sonhos, ela tá berrando, gritando, que raiva, que eu não sei o que ela faz. Então, há muito o que fazer isso. Eu não sei nem qual é o meu ponto. Ajuda aí, gente. Mas há muito o que falar sobre amor, e eu falei para vocês que eu sou descarado em falar do amor de Deus. Eu sou descarado. Eu não tenho vergonha, porque quanto mais eu falar do amor dele, eu sei que é mais ainda. Eu sei que é mais ainda. Ele falou, não tenta nem analisar meu amor. Ele falou, né? É um amor incondicional. A igreja de Deus não sabe disso. É isso aí. A igreja de Deus, ela foi ensinado obras. E infelizmente, a gente prega isso aqui de vez em quando. Obras. Eu tenho que fazer isso, eu vou fazer aquilo. A igreja não consegue discernir que nós já fomos salvos. O ser humano já foi salvo. Ela não consegue discernir isso. O pastor Lucas tocou nisso, que ele tocou de uma forma mais eloquente, uma forma mais educativa, né? É muito lindo, viu? Era só um comentário, mas eu não tenho... Eu só queria falar do pastor Lucas, que Deus falou, e ele me pegou de surpresa 6 anos atrás, que eu tenho que ir atrás. Eu perguntei para o pai, no comentário, eu perguntei no comentário com ele, ele respondeu que o amor, ele é multidimensional. Ele passa para todas as dimensões. Eu não lembro mais o que é, pastor. Se der aqui, olha, é só isso. Pode falar aí, profeta? Vou falar assim. Não, do meu ponto de vista, né? Se eu for pedir ajuda aí, o amor incondicional, ele ultrapassa todos os limites, né? O amor de Deus não tem limite. O incondicional, acho que não chega nem perto, viu, pastor? O incondicional como em peça. Porque às vezes a pessoa prega um negócio, mas aí tem algum resquício, né? E o amor de Deus não tem resquício, não tem dúvida nenhuma.
Sim, puro. Amém? Amém. Eu lembrei aqui o que o senhor tem me dado para conhecer, é que o senhor mostrou isso para mim. Geralmente, amados, tá, pastor Lucas, vocês aí que me conhecem já há um tempo, geralmente quando eu converso, é de Deus para nós. Geralmente, presta atenção. E aqui na igreja, geralmente, é de nós para ele. E não bate, tá? Tem ponto de vista diferente. Eu dei um exemplo que eu dei para o senhor aqui do amor, que eu falei que o amor de Deus, dele para nós, é constante. Ele mostrou para mim que não só é constante entre os filhos dele, mas tá toda a criação dele. Ele mostrou isso para mim. Tá com a minha filha no carro. Tinha um patozinho voando no lago. Eu falei, minha filha, né? É incrível, minha filha. Ele leu o discernimento da minha família, viu? Eu falei, aquele patinho lá, Deus tem o mesmo amor com aquele patinho que ele tem por você. Claro, pai. Né? Então, é o amor dele para nós. É o amor incondicional. A igreja não sabe disso. Não estou falando nossa igreja, estou falando assim, de maneira geral, por 2000 anos. Porque é sempre nós para ele. A gente tem que fazer alguma coisa aqui para ele amar a gente mais. O amor dele como criador, que a gente não entende isso, é constante por toda a criação. E quando eu falei isso, ele soltou nerinho. Ele soltou nerinho a mensagem. Eu não passei aqui ainda no meu testemunho, né? Ele deu o exemplo de 2 pássaros. Um pássaro querendo ser falcão, porque o falcão é mais forte, é mais ágil, etc, etc. Aí ele falou, mas eu amo os dois pássaros. É o mesmo, de criador. Amor de criador mesmo. É por isso que ele fala e ninguém entende, eu nunca vou te abandonar. Nunca. Nunca. Ele cansa de falar isso, mano. Eu nunca vou te abandonar. Não, mas eu fiz isso, eu pequei, eu fumei, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele está lá. Agora, existe o favor dele, né? Existe o favor dele. Não é isso que eu estou falando. Estou falando do amor dele. Favor quando ele está com você. Você faz as coisas que agradam a ele, você tem o favor dele. Né? Mas o amor dele para todo mundo, sabe? A prostituta na sua casa... Ela está gravando aí, né? Eu não quero parecer pessoal, né? Essas pessoas que fazem essas coisas horríveis com crianças e mata e rouba, o amor que Deus tem como criador para eles é o mesmo que ele tem por você. Aqueles que vão ser jogados no inferno, o amor de Deus como criador é o mesmo com ele. É o mesmo, amado. Criador. O favor dele é outra história, não é isso que eu estou falando. Né? É outra história. Mas se a igreja soubesse não ia ter briga entre os irmãos? Os irmãos não iam sentir mal? Os irmãos que pecam, igual o João, não ia ter momentos ruins? Porque ele nunca te larga. Porque o seu coração é dele, ele nunca te larga. Aqueles que o coração ainda não está nele, é a mesma coisa. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas deve ser o Espírito Santo. Mas fala aí, Daniel, alguma coisa aí? Fala aí, Vera. É porque Deus não vê placa de igreja, pastor. E as pessoas jogam muito placa, jogam muito doutrina, muito religião. Deus, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. João 3,16 fala assim, porque Deus amou o mundo. Ele falou de placa? Sim. Você falou no mundo. É um amor incondicional. Ô, glória. O que acontece é que eu tenho visto, tá? Principalmente agora, ele tem mostrado, tem muita coisa para mim no sentido que é a personalidade e o caráter das pessoas que causou todo esse conflito. Raridade briga por causa de escrituras. Raridade. Muito raro. Mas tem. Eu já tive irmãos que dá uma escritura, vem outra. Mas realmente eu estava conversando com essa irmã hoje, ela me ama totalmente, né? Ela saiu da igreja aqui. Ela não gosta de jeito nenhum dos pastores, né? Pastores que eu falo é o Jones Aníbal. A gente vai conversar ainda sobre isso. Muito machucada. E ela ligou para mim. Incrível. Ninguém liga para mim, né? Só o pastor Lucas. E ela uma hora lá falou, eu posso te chamar de João? Não quero te chamar de pastor. Olha só. Eu falei, claro, me chama de João. Ela, tudo bem, pastor. O Espírito Santo fez ela falar isso, né?
O Espírito Santo fala aí. Tudo bem, pastor. Mas machucado. Por causa de caráter e personalidade. Tem uma coisa que eu vou falar aqui, está gravando, não quero falar mais, tá? Quando estiver reunido todos nós. E os irmãos, eles veem as coisas. Deus mostra para eles as coisas, eles têm visões, eles veem coisas para simplesmente ignorar, fingir que não é verdade, ou colocar de lado. Amada, essa não é a melhor resposta para a igreja, né? E sim, eles estão tendo coisas, e o que eles estão vendo é verdade, tá? É verdade. E o que aconteceu nessa igreja foi uma coisa fabulosa, fabulosa. O que aconteceu aí, né? Acabou de passar aqui contigo, Daniel. Fabuloso. Fez essa igreja diamante no céu. Diamante? O inimigo tá maluco da cabeça. Atacando o João Batista, me atacando aqui, cheirando enxofre, vai atrás do pastor Lucas. É louco da cabeça. Subindo, muito mais alto. Mas eu gostaria de dar meu testemunho a próxima vez, porque como é que a gente vai comportar na próxima? O pastor Jones está aqui. Não tem 2, 3 meses eu conversei com o pastor Jones. O ataque aconteceu nessa igreja. Aconteceu 4 vezes que já. Em Rio, não, os outros, tal, nós jogando de lá, tal, veio de novo. Já vi por sonhos o inimigo entrando no galpão para planejar o próximo. E usamos muita coisa nas escrituras. Nas escrituras, quando esse espírito passa, amados, nada fica a mesma coisa mais. Nada fica. Agora, o inferno não pode contar a glória que ele fez, porque eles não me tapearam. Eles tiveram um certo sucesso parcial. Mas tem muito que falar sobre isso antes. Tudo é glória, tudo é energia. Se eu tinha alguma dúvida, e eu não tinha, que essa igreja é madura, o senhor já falou que é. Agora é no topo, tá, mano? Tá no topo mesmo. É no topo mesmo, viu, mano? Tá coisa fabulosa mesmo, né? E com isso a gente tá aprendendo, né? Igual a irmã Erin falou, né? Você bate aqui, bate ali, bate aqui, bate ali, mas se você continuar no rumo, você só tem a ganhar com o Senhor, né? E Ele quer que fala, tá, querido? Ele quer que o pastor Lucas fale, ele quer que o Daniel fale, quer que todos vocês falam, tá? Aquilo que Ele pôs no seu coração, tá? Ele quer, tá? Eu não queria falar nada. Né? Ele falou, não. Então fica por aí mesmo. Eu não sei porquê, eu só falo pastor Lucas, do amor multidimensional. Mas aí está uma boa pergunta, viu, pastor Lucas? Se o senhor puder comentar sobre a diferença entre amor entre os anjos e o ser humano, se é a mesma coisa, se não é. Eu lembro que essa foi a pergunta que eu fiz para o senhor 6 anos atrás. Não sei exatamente como que foi a pergunta, mas ele só respondeu essa parte. Eu lembro muito bem que eu imaginava o amor cobrindo as multidimensões. É só isso que eu tenho falado. Bom, eu vou ter que pesquisar sobre isso, ou orar, pedir a Deus, né? Sabedoria sobre isso aí. Uma sabedoria que o Senhor me ensinou muito, assim, que eu aprendi muito e confio muito no Senhor, é porque o Senhor não precisa nem ficar procurando pessoas, Ele envia as pessoas que estão precisando de ouvir. Eu fico num lugar assim, aí o Senhor falou assim, só fica aí que eu vou te levar pessoas que estão precisando de ouvir. Aí eu estava lá dentro do hospital quase na hora de receber alta, que eu nem sabia que hora que eu ia receber. Aí sentou um senhorzinho lá de 91 anos perto de mim. E eu que estava magoado, né? Aí pra você ver. Eu ia lá saber. E ela era conhecida da minha família de muito tempo, antes de eu... E quando meu tio trabalhava ainda na área de construção civil, eu era garoto, que eu morava em fazenda, e nem sabia que meu tio trabalhava com isso. E aí esse senhor veio e estava magoado com um padre que expulsou dentro da igreja. Poucas palavras que o senhor colocou na minha boca, falar para ele, eu falei assim, ele deu uma respirada e... obrigado, senhor. Desse jeito. É uma pessoa que às vezes assim, eu penso assim, que ele ia morrer
magoado. O Senhor fez um milagre na vida dele naquele momento ali, entendeu? Ele liberar perdão. Falei assim, o senhor não precisa de pensar em chegar no padre, não. Quando o senhor chegar, o senhor vai lá no quarto e ora no secreto. E Deus que vê no secreto ali, recompensará. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Do jeitinho que eu nem imaginava. Mas eu já sou muito feliz que eu tenho uma família maravilhosa. Mas tinha isso. Ele encheu o olho d'água agora que ele falou, sabe? Estava com o coração preso naquele resquício. Deus faz assim, ele envia pessoas que precisam de ouvir a palavra. E é só você fazer igual Jeremias. Senhor, coloca as palavras na minha boca. Deus abençoe. Amém? Ô profeta, o senhor está no hospital? Não, né? Não, agora eu estou em casa. Cheguei, tem uma hora. Eu vou sair já, Matos. Eu não estava orar aí? Cheguei no pastor. Aí a oração aí foi maravilhosa. Estou bem, graças a Deus. Tu não irexereco no nabaraçá. Você vai estar bem, Matos. Não sai não, fica no barco. Amém. Eu estou cheirando enxofre aqui agora, Matos. Aqui agora. Forte. Vocês orem por mim também, tá, Matos? Orem por mim, tirar esse maligno de perto de mim. É maligno, Jezebel. Um negócio bom para o senhor, para nós, assim, para os remanescentes, que Jesus, quando ele foi lá no inferno, que ele pisou na cabeça do diabo e colocou o diabo, sabe na onde, seu pastor? Na sola do seu sapato. Sim. Amém? Porque quando nós aceitamos Jesus como único seu Salvador, e ele sabe disso, Jesus colocou nós dentro dele. Porque nós estamos dentro de Jesus, Jesus está sentado lá direito de Deus no céu. Então nós estamos sentados lá direito de Deus no céu. As coisas que vêm para tentar contra nós e colocar essas coisas negativas, não é de Deus, porque Deus é amor e nós estamos sentados lá direito de Deus no céu. Amém? Amém. E o que o Kevin fala muito aqui é o inimigo não quer conhecer as coisas que o pastor Lucas fala, que a gente fala aqui, tá? Ele não quer que as pessoas fiquem sabendo que nós temos esse poder de Jesus. O inimigo quer passar medo em nós, o inimigo quer que a gente fique com medo e aquela coisa toda. Ele não quer mesmo, sabe? Vamos orar. Mas aqui a igreja ele não tem a mínima chance, Eu fiquei lá poucos dias do lado do pastor Lucas, eu já aprendi muito, né? Quero aprender mais, tem muita coisa aí escondida nessa cachola aí. Eu falei para ele, eu vou ficar na cadeira da frente lá lá do estádio. Eu vou gritar para todo mundo, pastor Lucas foi meu amigo! Teve um dia que estava um temporal, pastor João, uma chuva tão forte, né? Um negócio esquisito assim. E aí quando fui no final, o pastor Lucas chegou da faculdade. O guarda-chuva não aguentou a tempestade. E ele chegou lá tudo molhado, com os sapatos tudo cheio de água. Aí eu falei assim, esse é meu Deus, porque ele tenta nos derrubar, mas não tem tempestade que atrapalha nosso caminho. Né, pastor? Tá bom. Pastor Lucas só quer orar, mano? Não, eu só quero esclarecer a irmã aqui. Ela pediu aqui perguntou se o Espírito Santo é um dom. É o seguinte, o Espírito Santo, na teologia convencional, ele é visto como a terceira pessoa da Trindade, como uma pessoa. Mas ele não é um dom como o dom de línguas, o dom de profecia. Ele é um dom porque é dado por Deus. Tudo que é dom é dado. E Jesus também é um dom, porque Deus nos deu Jesus, né? Mas o Espírito Santo, ele é um companheiro. Ele é aquele que alinha os nossos pensamentos, corrige os nossos sentimentos e nos faz orar de forma correta. Entendeu? Então, ele age como uma pessoa mesmo, né? Como Jesus. Ele tem sentimento, ele traz os pensamentos de Deus para nós, né? Então, é dessa maneira que o Espírito Santo trabalha. E ele é a nossa salvaguarda, porque sem ele nós não acertamos o caminho, né? Porque o caminho é Jesus, mas a nossa mente não entende as coisas se não for pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que coloca na nossa mente para você comer, dormir, trabalhar, cuidar da saúde.
É o Espírito Santo que alinha nossa mente com o Senhor. Amém? Uhum. Tudo que está errado em nós, no corpo, na mente, na alma, é o Espírito Santo que corrige. Tá? Ele que trabalha na parte interna, vamos dizer assim. Ele vivifica, ele unifica a seiva de Jesus, né, que é a videira, em nós. E ele também é o nosso selo de salvação. Amém? Então já são 10h30 aqui. Alguém vai orar aqui agora para encerrar? Como é que a gente faz? Faz um rodízio? Pode falar, irmão Daniel. Então, diga-me uma coisa, pastor. Pastor Lucas acha que eu ia deixar uma live passar sem ler o salmo? Tem algo errado aí no seu microfone. O som está ruidoso, está muito ruidoso, não está dando para entender. Eu vou sair e vou. Tá bom, isso aí entra porque fica melhor. Aí, quer falar? Não vai voltar, né? Eu não entendi nada que ele falou, não. Estava bem eco. Vai sair, eu acho que ele vai voltar para ver se melhora o som. Voltou. Agora já se ouve? Sim, agora melhorou. tá bem melhor. Você está até mais bonito? Isso é impossível. É impossível, não. Dizer isso parecia até que estava. Eu estava a perguntar ao pastor Lucas se o pastor Lucas acha que eu ia deixar uma live passar sem ler um salmo. Já faz parte. Não, pode ler, pode ler. Vou ler aqui o Salmo 61. E então o Salmo 61 diz assim: ao músico-chefe sobre Neginot, um salmo de Davi. Ouve o meu clamor, ó Deus, atenda à minha oração. Do fim da terra eu clamarei a ti, quando o meu coração estiver oprimido. Guia-me para a rocha que é mais alta do que eu. Pois tu tens sido um abrigo para mim e uma torre forte contra o inimigo. Eu habitarei no teu tabernáculo para sempre. Eu confiarei no esconderijo das tuas asas. Selá. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Tu me deste a herança daqueles que temem o teu nome. Tu prolongarás a vida do rei e os seus anos como os de muitas gerações. Ele habitará diante de Deus para sempre. Ó, preserva a misericórdia e verdade, para que possam preservá-lo. Então cantarei louvores ao teu nome para sempre, para que eu possa diariamente realizar os meus votos. Amém, 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 e que assim seja. Acho que este salmo se apropriava bem àquilo que nós estávamos a falar, que tem a ver com o facto de nós podermos contar que Deus nosso Pai, se nós, aquilo que pedimos em oração, for de acordo com aquilo que ele, de acordo com a sua vontade, é infalível. E a fé, porque a gente às vezes esquece da parte da fé, a gente olha, mas parece que não acredita, às vezes não acredita. Mas pronto, ainda vou deixar aqui uma pequena escritura, que é Mateus 7, e que vai de 7 até 12, que vocês já vão perceber porque é que vou deixar esta escritura, que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentro de vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, todas as coisas que vós quereis
que vos faço os homens, fazei-os também a eles, pois esta é a lei e os profetas. E é assim, meus queridos irmãos. Acho que estas escrituras dizem tudo, falam por elas próprias. Queria também aproveitar para agradecer as palavras sábias e pronto, e estou completamente fascinado com a forma como o Santo Espírito está a ser derramado nesta igreja. Estamos mesmo numa altura de revelação, de derramamento do Santo Espírito, de união, de restauração, e os dons estão a ser derramados. E eu atrevo-me a dizer que isto é o princípio do avivamento. Isto é o princípio do avivamento, porque isto vai se contagiar. Aqueles que não conseguem ver a grandeza, a enormeza, a grandiosidade do nosso Santo Salvador Jesus Cristo, eles poderão ver naquilo que Ele faz em nós. E naquilo que Ele faz em nós, eles vão querer um pedaço disso. Eles vão querer um pedaço disso para eles. Obrigado, meus queridos irmãos. Deus nosso Pai abençoe todos. Que esta igreja continue a crescer como está a crescer. Queria também aproveitar para dar aqui as boas-vindas aqui à nossa querida irmã Alexandra, que eu tenho a certeza que um dia qualquer vai se pôr aí num canto qualquer e vai dar umas palavras maravilhosas. Sim, você, irmã Alexandra. Você é sempre Alejandro, o Daniel não era bonito assim não, viu? Ele fez alguma coisa que está mais bonito agora. Foi Deus. E o pastor Lucas? O pastor Lucas parece um ator de cinema, já viu? Está bonitão mesmo. A igreja está a mudar. Muito obrigado por serem tão simpáticos. Ele falou para não cortar o cabelo, que eu estou parecendo um Richard Gere. Aqui, é verdade. Tá certo. Deixa eu seguir aqui, amado. Pastor Lucas, então eu ia levar o senhor Darinha amanhã. Se o senhor vai comparecer, então eu vou fazer hoje à noite, tá certo? É certeza? Certeza não, eu só estou tendo tempestade aqui. Eu espero que o senhor vai aparecer lá, né? Tá bom, então, tá ótimo. Quem pode orar aí, mas eu tenho que sair aqui. Eu vou orar. Pode ser? Eu vou orar e agradecer a Deus porque as revelações que o Senhor me fez lá dentro e na onde que eu estava no hospital, pois assim diz o Senhor. Então sereis tribulados, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Está em Mateus 24. E se os dias não fossem encurtados, os escolhidos não suportariam, né? Aí tem as brigas de nação contra nação, reino contra reino, fomes e terremotos em vários lugares. E essa briga de nação contra nação é porque a gente ora, nós estamos orando, clamando a Deus pelas nações, pela nossa família, levando aquelas revelações que o Senhor tem trazido para os remanescentes, de evangelhos que foram anunciados errados eu não creio que nem foi falta de entendimento, né? Pela astúcia maligna que colocou algumas pessoas contra as outras. E aí o Senhor está revelando ela agora que foi feito de errado, porque como nós estamos no final do milênio, o Senhor está revelando tudo que foi feito de errado, tudo que foi anunciado errado, tudo que Ele não queria, né, que fosse feito. Porque o Deus, Ele é amor. Só que Ele é justo, né? Todas as confusão, briga, discórdia, doença, não é de Deus. Foi feito pelo maligno desde quando ele tomou posse das coisas terrenas. Mas o amor de Deus é tão maravilhoso que Ele está permitindo que essas coisas venham acontecer agora nesse momento para purificar nossa alma. Porque que nós pisamos no ouro, no diamante, na prata. E o Senhor vai levar nós para andar em ruas de ouro. Então, tudo aquilo que você não conseguiu ter aqui agora, que não deu tempo, às vezes, ou não vai, a gente não sabe, que de repente tem muita coisa ainda para o Senhor colocar nos nossos caminhos, muita coisa boa ainda que o Senhor está prometendo para nós. Tudo aquilo que você não conseguiu ter aqui agora, já vai falando para Deus, que aí Deus vai colocar no seu caminho, na sua vida, não onde Ele te levar.
nas dimensões que o Senhor tem para nós. E eternamente, junto com Ele, né? Puro. Sem divisão, sem marco, sem doutrina, sem política, sem confusão. O Senhor não vai deixar vir na nossa vida tudo que nós passamos de complicado, de errado aqui, nessa vida. Porque o Senhor é justo, mas o Senhor é amor. Tira Massura e canta mais. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, por toda a proteção. Obrigado, Senhor, por colocar pessoas para cuidar de nós, médicos, especialistas, enfermeiros, maqueiros, todas as pessoas que vieram magoadas, o Senhor colocou palavras para abençoar elas. A médica Amanda, e o Senhor me usou para falar palavras para ela, falou assim, justamente, nós sofremos muitas retaliações, porque tudo que nós fazemos é por amor. Estudar médico, estudar o corpo humano, para chegar aqui, Deus colocar no meu pensamento que eu tenho que fazer por aquela pessoa, e a pessoa sai bem, sai curada. Nós somos escolhidos por Deus. E muitas das vezes, somos humilhados por muitas pessoas, mas é porque, assim eu falo para Deus, Senhor, perdoe ele, porque ele não sabe o que está falando. Assim como Jesus falou no Calvário. Então, assim, é a mesma coisa com nós. A nossa luta não é contra a carne, é contra os principados e potestades. Nós estamos aqui escolhidos para buscar almas para o Senhor. Em nome de Jesus, agradeço, Senhor, por tudo, por todos os cuidados, por todas as orações, por todas as bênçãos, ofertas, direções e proteção. Não só da minha vida, mas de todos nós. De toda a nossa vida. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos. Amém. Eu vou parar aqui então. Gratidão por o Senhor escolher nós para viver esse tempo. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou parar a gravação aqui. Boa noite, então, amados.